caríssimas colegas advogadas e caríssimos colegas advogados de São Borja. Eu gostaria de registrar a honra em poder, nesse momento, dirigir algumas palavras aos meus colegas do Pampa Gaúcho. Caríssimos, há necessidade de se fazer uma reflexão sobre o exercício profissional da nossa escolha de vida, ou seja, o exercício da advocacia. É fundamental o resgate das nossas prerrogativas e para isso eu quero contar para vocês a história do movimento AOAB para os advogados. O nosso movimento nasceu dos advogados iguais, dos advogados forenses, dos advogados militantes que vivem o dia a dia da prática forense nos corredores dos fóruns, dos cartórios, na sala das audiências, e nasceu de uma reflexão conjunta de que há a necessidade de que a advocacia militante efetivamente assuma os destinos da OAB, para com isto tentar resolver definitivamente os graves problemas do nosso exercício profissional. Eu gostaria, colegas, de mencionar alguns aspectos do nosso programa para melhorar e para resgatar a verdadeira advocacia. O problema da verba honorária. Nós pensamos, colegas, que o problema da verba honorária deverá ser resolvido com a retirada da sua regulamentação do Código de Processo Civil, considerando que o artigo 20 do Código de Processo Civil não é mais considerado pelos juízes. Há uma política judiciária não escrita em aviltar, em humilhar a verba honorária. O que nós pensamos? Nós pensamos num novo estatuto, numa nova regulamentação. Nós deveremos colocar lá no estatuto nosso, como uma prerrogativa profissional, a verba honorária. E num artigo pertinente, num capítulo pertinente, toda a sua regulamentação com uma nova estrutura legal. Por exemplo, a verba honorária é uma prerrogativa indisponível, alimentar, prioritária, não passível de compensação e mais, colegas, com a proibição expressa do critério subjetivo do seu arbitramento, ou seja, o juiz não poderá, fora da lei, arbitrar a verba honorária. É fundamental isso como uma prerrogativa. Por quê? Porque a verba honorária está intimamente relacionada à prerrogativa da independência do advogado no exercício da profissão. A própria lei diz que não há hierarquia nem subordinação entre o juiz e o advogado. Portanto, se não há hierarquia nem subordinação, o juiz não poderá, por um critério subjetivo, querer arbitrá-la. O comando deve ser um comando legal, até para resguardar a independência do advogado, porque do contrário retira a independência no sentido do advogado, muitas vezes, ter que recorrer das decisões do juiz, ter que apontar o abuso do juiz, ter que arguir, inclusive, exceções de suspeição ou impedimento. Então, vamos imaginar nas pequenas comarcas onde só tenha um juiz. Se esse juiz, que evidentemente sofre o contraditório por parte do advogado, se sentir incomodado com a postura processual do colega e tendo um critério subjetivo para arbitrar a verba honorária, poderá criar uma série de problemas de sobrevivência ao advogado. Portanto, a interpretação da regulamentação da verba honorária deve guardar consonância com a prerrogativa da independência no exercício profissional do advogado, não havendo hierarquia nem subordinação. É um aspecto importante, relevantíssimo, que eu gostaria de salientar para os colegas, e a necessidade de nós resgatarmos efetivamente os valores da nossa profissão. Colegas, um outro aspecto relevante para a nossa vida institucional é uma reflexão sobre a democracia na ordem. Nós pensamos que é chegado o momento de se regulamentar novamente a OAB, de pensarmos a OAB como instituição. Explico por quê. O nosso sistema político constitucional tem por base a alternância no poder e o sufrágio universal. Pela regulamentação do Estatuto, não há na OAB alternância de poder e não há sufrágio universal. São sempre os mesmos grupos que há décadas comandam os destinos da OAB. Sem
o sufrágio universal para a escolha do presidente da OAB Nacional. Esse problema acarreta uma série de dificuldades para o exercício profissional. Explico por quê. Porque há necessidade da participação ativa de todos os advogados dentro do comando da instituição para, com isso, evidentemente, a partir do consenso, a partir do debate democrático, a partir do contraditório, nós criarmos as soluções para a nossa profissão. Essa reflexão é fundamental, porque na ordem, evidentemente, nós temos que construir o efetivo Estado democrático de direito, com eleições diretas para a presidência da OAB Nacional e com um sistema jurídico que proporcione dentro do Conselho a democracia. Qual é a democracia que se quer dentro do Conselho? Evidentemente, a participação do conjunto dos advogados a partir de uma proporcionalidade na administração e na cadeira do Conselho. Entendemos, colegas, que dentro da coerência do discurso da democracia dentro da ordem, a participação da advogada mulher é fundamental. A nossa chapa conta com uma grande participação das mulheres advogadas, porque é fundamental a participação ativa da mulher na administração da ordem. De 10 cargos de direção, 7 cargos estarão para as mulheres advogadas. Por quê? Porque as nossas colegas já representam praticamente 50% ou um pouco mais da nossa categoria. Então é chegado o momento de que a mulher advogada venha efetivamente a participar. As mulheres, como todos sabem, elas são mais sensíveis, são mais disciplinadas, são devotadas ao trabalho e têm uma grande contribuição para dar. Por isso, o apoio da nossa chapa com a mulher advogada. E mais, eu quero chamar a atenção especificamente para as colegas que nós tentaremos implementar algumas políticas específicas para a mulher advogada. Dou um exemplo. As colegas, quando escolhem a maternidade, durante o período do puerpério, não têm qualquer direito assegurado no Estatuto para garantir o resguardo necessário durante o puerpério. Nós sustentamos que a mãe advogada, quando sozinha estiver cuidando o processo, sozinha no instrumento procuratório, tenha a suspensão do prazo por 30 dias durante a maternidade. É o mínimo que nós podemos estabelecer como um direito social para a mulher advogada, que não tem esse direito. Há relatos das colegas que muitas vezes ainda no hospital, ainda com os pontos da cesárea, tenham que sair para atender prazos memoriais e audiências. Por quê? Porque evidentemente não há qualquer direito assegurado. Poderíamos ainda referir sobre as nossas férias. As férias, eu tenho que compreendê-las como um direito social básico de todo o trabalhador. Só nós, advogados, não temos uma regulamentação para nossas férias. É uma outra matéria que deverá surgir no novo estatuto que se quer. Nós registramos esses aspectos, colegas, para chamar a atenção da necessidade de que a advocacia militante efetivamente assuma a ordem para poder enfrentar esses problemas de uma forma cabal. É chegado o momento, colegas, nós, advogados militantes, temos que assumir o comando da ordem. Por isso, o nosso movimento, a OAB para os advogados, que, graças a Deus, está se alastrando em todo o Rio Grande do Sul. Hoje nós temos mais de 5.000 colegas militantes ativos e esta ideia que surgiu no Rio Grande do Sul, com certeza irá se espalhar para todo o Brasil. Uma OAB para os advogados. Surge uma chapa da advocacia militante que irá lutar pelas nossas prerrogativas e pelos nossos direitos. E os nossos valorosos colegas de São Borja, do Pampa Gaúcho, nesse momento estão sendo conclamados a participar dessa gesta em prol da advocacia. Vamos mudar o rumo das coisas. Vamos assumir efetivamente a responsabilidade pela nossa profissão. Chapa 2, chapa dos advogados, a OAB para os advogados. Até a vitória, colegas.